Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula passada nós falamos sobre as ligações covalentes que ocorrem entre átomos de elementos que querem receber elétrons. Esses átomos, esses elementos, então, vão compartilhar pares eletrônicos para chegarem a uma configuração mais estável, como os gases nobres com o octeto completo. Na aula de hoje, nós veremos um pouco melhor os compostos covalentes. Nós vimos então na aula passada o caso da ligação entre dois átomos de cloro, lembrando que o cloro tem 7 elétrons na sua última camada. Esses átomos então querem ganhar um elétron para atingirem o octeto. Nesse caso, então, para a formação do gás cloro do Cl2, havia o compartilhamento de elétrons entre esses dois átomos de cloro, que nós podemos representar aqui com um traço na fórmula estrutural. Esse é o par de elétrons compartilhados. Nós vimos também que pode haver aqueles casos em que o elemento quer ganhar 2 elétrons, nós temos então a formação da ligação dupla, representada aqui por um traço para cada par eletrônico compartilhado, como no caso da formação do gás oxigênio, a mesma coisa no caso do gás nitrogênio, quando nós tínhamos o compartilhamento de 3 elétrons e então a formação da ligação tripla. Nós vimos também que a ligação simples ela tem menor energia e maior comprimento do que a ligação dupla. A ligação dupla também tem menor energia e maior comprimento do que a ligação tripla, e a ligação tripla é a ligação mais energética e com o menor comprimento. Todos os exemplos que nós vimos na aula passada eram de ligações entre átomos do mesmo elemento, mas as ligações covalentes ocorrem com a mesma frequência, do mesmo modo, também entre átomos de elementos diferentes. Vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui a formação do ácido clorídrico, que ocorre pela ligação de um átomo de hidrogênio com um átomo de cloro. O hidrogênio, nós sabemos, apresenta apenas um elétron. E o cloro, com seus 17 elétrons, apresenta 7 elétrons na última camada. A formação, então, do ácido clorídrico, que é o HCl, ocorre da seguinte maneira. Nós temos o cloro aqui com os seus 7 elétrons na última camada, representados aqui na fórmula ou na notação de Lewis, e nós temos também o hidrogênio com o seu único elétron aqui. O que vai acontecer é que eles vão compartilhar um par eletrônico, chegando então a uma configuração mais estável. O hidrogênio com esse par compartilhado chega a 2 elétrons e o cloro, com mais um elétron que ele compartilha com o hidrogênio, ele vai chegar então aos seus 8 elétrons com o octeto completo. Nós podemos representar também, nós sabemos, esse par eletrônico por um traço na fórmula estrutural. Esse é, então, o ácido clorídrico, que ocorre pela ligação covalente entre átomos de elementos distintos. Vamos ver agora, pessoal, como montar as estruturas covalentes. Nós veremos que em 5 passos muito simples nós podemos montar qualquer estrutura. Vamos dar uma olhada? Para montar uma estrutura ou um composto covalente, nós vamos seguir então esses 5 passos. Em primeiro lugar, nós vamos somar os elétrons da camada de valência, isso é muito importante, pessoal, apenas os elétrons da camada de valência de cada átomo. Se for um íon, nós temos que nos lembrar de acrescentar elétrons, caso seja um ânion que ganhou elétrons, ou de retirar os elétrons, caso seja um cátion. O segundo passo é colocar um par de elétrons para cada ligante, ou seja, fazer uma ligação simples para cada um dos átomos dos elementos nessas ligações. O terceiro passo é completar o octeto dos ligantes. Nós vamos ver se cada um dos ligantes já está com o octeto completo. O quarto passo é colocar os elétrons remanescentes, se houver, no átomo central. Então, veja só, quando nós falamos aqui de ligantes, nós estamos falando dos átomos que não são o átomo central. Então, após colocar uma ligação para cada ligante com o átomo central, nós vamos ver se há elétrons sobrando. Se houver, nós vamos colocar esses elétrons no átomo central. E por fim, no quinto passo, nós vamos fazer ligações múltiplas no átomo central, caso ele não esteja com o octeto completo.
Fiquem tranquilos, esses passos são bem simples, vocês verão na prática como é fácil segui-los. O primeiro caso que nós veremos aqui é o tricloreto de fósforo, que é formado, então, por um átomo de fósforo mais 3 átomos de cloro, formando, então, o PCl3, o tricloreto de fósforo. Pessoal, como é que nós vamos, então, montar essa estrutura do tricloreto de fósforo? Simples, nós vamos agora ver quantos elétrons cada um desses átomos possui na sua camada de valência. No caso do fósforo, ele apresenta 5 elétrons na camada de valência, e o cloro, nós sabemos, apresenta 7 elétrons na camada de valência. O primeiro passo, nós vimos, é somar os elétrons da camada de valência de todos os átomos ligantes. Então, olha só, esse fósforo aqui, ele apresenta 5 elétrons na sua última camada. Vamos somar agora com os 7 elétrons que cada átomo do cloro apresenta. Mas nós temos 3 átomos de cloro. Então, nós vamos pegar os 3 átomos de cloro e vamos multiplicar pelo número de elétrons da camada de valência de cada um deles, que é 7. Nós chegaremos, então, aqui à soma 5 mais 3 vezes 7, que é 21. Então, 5 mais 21, nós chegamos aqui a 26 elétrons no total para esse composto. Então vamos montar aqui, pessoal. Nós temos o átomo de fósforo e 3 átomos de cloro. E aí, nós vimos que o segundo passo é fazer uma ligação simples para cada ligante. Então vamos fazer aqui uma ligação para cada ligante. Cada ligante aqui, então, está compartilhando um par de elétrons. E depois vamos completar o octeto dos ligantes. Olha só, os ligantes aqui são os cloros, já que o fósforo é o átomo central. Vamos então, olha só, cada cloro já tem 2 elétrons, porque eles estão com um par eletrônico compartilhado. Faltam 6 elétrons para cada átomo para nós completarmos o seu octeto. Então, para esse átomo, ele já tem 2, vamos colocar então mais 6. Para esse átomo, a mesma coisa, já tem 2, colocamos aqui mais 6. E o terceiro átomo, a mesma coisa. Cada átomo agora tem 8 elétrons, estão com o octeto completo. 2 mais 6, 8, 2 mais 6, 8, 2 mais 6, 8 elétrons. O terceiro passo é ver se sobraram elétrons. Então, nós já temos aqui, olha só, 8 elétrons aqui, para esse primeiro átomo, 6 mais 2, 8, mais 8, 16, com mais 8, 24. Então, nós já temos 24 elétrons. Vamos subtrair do nosso total, que era 26, e aqui ainda temos 2 elétrons para serem colocados agora no átomo central. Como nós vimos, se sobrar elétrons, nós vamos colocá-los aqui no átomo central. Pronto, já temos aqui os nossos 26 elétrons das camadas de valência de todos os átomos colocados aqui na ligação. E por último, vamos ver se o átomo central está com o octeto completo. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Então, esse fósforo aqui, o nosso átomo central, também está com 8 elétrons com o octeto completo. Portanto, não há mais nada a fazer. Montamos aqui a estrutura, a fórmula estrutural do tricloreto de fósforo. Vamos ver mais um exemplo agora do dióxido de carbono, que é composto, então, por um átomo de carbono que se liga com 2 átomos de oxigênio, formando aqui o CO2. Nós sabemos que no caso do carbono ele apresenta 4 elétrons na sua camada de valência e o oxigênio 6 elétrons na sua camada de valência. Vamos seguir então os nossos 5 passos. Em primeiro lugar, vamos somar os elétrons das camadas de valência. O carbono então aqui aparece apenas uma vez e ele apresenta apenas 4 elétrons na sua última camada. Vamos somar agora com os 2 átomos de oxigênio. Vamos multiplicar esses 2 átomos de oxigênio pelo número de elétrons que cada átomo tem na última camada, que é 6. Com isso, nós teremos aqui 4 mais 2 vezes 6, que é 12. Nós teremos um total aqui de 16 elétrons que estarão participando da formação das últimas camadas do CO2.
Vamos montar agora, então, a estrutura aqui. Então, nós vamos ter um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Pronto, e aí nós vimos que o segundo passo vai ser colocar uma ligação simples para cada ligante. Já fizemos isso. E aí vamos completar o octeto dos ligantes, não do átomo central, apenas dos ligantes. Cada oxigênio já tem 2 elétrons aqui que eles estão compartilhando com o cloro. Faltam 6. Então, para completar o octeto, nós vamos representar aqui mais 6 elétrons para cada um dos átomos de oxigênio. Pronto, cada átomo de oxigênio agora tem 8 elétrons. Agora é ver se faltam elétrons ainda a serem colocados. Vamos ver, nós temos 8 elétrons aqui nesse primeiro oxigênio e mais 8 aqui no segundo. 8 mais 8, 16. Não, 16 menos 16 é a mesma coisa que 0. Então não temos mais nenhum elétron para colocar. Vamos agora, então, olhar o átomo central, se ele está com o octeto completo. O carbono aqui tem um par compartilhado com o oxigênio e um par com o outro. 2 e mais 2, então, ele tem apenas 4 elétrons. Faltam 4 para ele chegar ao octeto. E nós vimos que, nesse caso, o que nós vamos fazer é fazer ligações múltiplas com o átomo central até que ele atinja o octeto. Nesse caso, então, o carbono precisará fazer mais uma ligação aqui com esse oxigênio, e aí nós vamos apagar um par eletrônico aqui do oxigênio, e agora o carbono está com 2 mais 2, 4 mais 2, 6 elétrons ainda. Falta mais uma ligação. Vamos colocar aqui uma dupla ligação também com esse oxigênio da esquerda, e é claro, vamos apagar um par eletrônico aqui desse oxigênio para não sobrarem elétrons. Pronto, aqui nós temos o carbono também com 8 elétrons. 2, 4, 6, 8 elétrons, octeto completo. Essa é a estrutura, então, do dióxido de carbono. Vamos conversar, então, rapidamente o que são as ligações sigma e pi. Sempre que nós temos uma ligação simples, essa ligação será uma ligação sigma. É apenas uma forma de representar a ligação que ocorre pela interpenetração frontal de orbitais. Quando nós temos, então, uma dupla ligação, nós teremos que uma dessas ligações sempre será sigma e a outra será uma ligação π. E, por fim, quando nós temos a tripla ligação, uma delas sempre será sigma e duas serão π. Pessoal, nós vamos nos aprofundar muito nisso quando nós formos falar da química orgânica. O que vocês precisam saber, por enquanto, é isso que eu coloquei para vocês. Quando nós temos uma ligação simples, ela é sempre uma ligação sigma. A ligação sigma acontece pela interpenetração frontal de orbitais. E as ligações π ocorrem pelo compartilhamento de elétrons em paralelo. Mas nós veremos isso muito melhor quando nós formos falar lá da química orgânica. Por enquanto, sabendo isso, vocês estão tranquilos para a prova. Então, numa ligação simples, nós sempre teremos ligações sigma, e nas ligações múltiplas, duplas ou triplas, uma sempre será sigma e a outra ou as outras sempre serão π. Vamos ver ainda mais um exemplo agora com a formação do íon carbonato. O íon carbonato, então, é composto por um átomo de carbono mais 3 átomos de oxigênio. Esse íon, então, se torna o CO3, que é um íon com 2 cargas negativas. Vamos então montar a estrutura para o carbonato? Nós sabemos, é claro, que o carbono tem 4 elétrons na última camada e cada oxigênio apresenta 6 elétrons na última camada. Fazendo então aqui a soma, o primeiro passo, que é contar os elétrons da camada de valência de todos os átomos, nós vamos ter aqui 4 para o carbono mais 3 átomos de oxigênio multiplicado pelos 6 elétrons da camada de valência de cada átomo. E aí, pessoal, não podemos esquecer, nesse caso, de somar mais 2 elétrons, porque o carbonato é um íon com 2 cargas negativas. Então, nós teremos aqui 4 mais 3 vezes 6, que é 18, mais 2. No total, aqui, então, 24 elétrons. Então, vamos montar aqui o carbonato. Nós teremos o carbono como átomo central e mais 3 oxigênios ligantes.
Bom, vamos começar colocando uma ligação simples entre cada ligante com o átomo central. E aí vamos completar o octeto dos ligantes. Então, cada ligante já tem um par de elétrons, faltam 6 para completarmos o octeto. Pronto, pessoal. Aqui, então, nós completamos o octeto dos ligantes. Vamos ver se nós já usamos todos os 24 elétrons que nós precisamos? Cada ligante, então, tem os seus 6 elétrons mais um par. Então, 8 elétrons. 8, 16, 24 elétrons. Pronto. Já utilizamos aqui, então, todos os elétrons que nós precisávamos. 24 menos 24 é igual a 0. Pronto, agora vamos ver então se o átomo central também está com o octeto completo. Não, o carbono tem apenas 2, 4, 6 elétrons. Está faltando então mais 2 elétrons para o carbono. Teremos que fazer uma ligação múltipla, nesse caso uma ligação dupla. Podemos escolher, como todos os ligantes são iguais, nós podemos escolher, por exemplo, esse oxigênio aqui de baixo. Vamos colocar aqui a dupla ligação e é claro que nós teremos que apagar um par eletrônico aqui do oxigênio. Pronto, esse, pessoal, agora é o carbonato, um íon que tem carga menos 2. Nesse caso, nós temos que colocar o composto todo entre colchetes e colocar a carga dele aqui, menos 2. É assim que nós representamos, então, os íons na fórmula estrutural, sempre entre colchetes, com a sua carga aqui do lado de fora. Vamos dar uma olhada, então, quais são as características dos compostos covalentes, comparando sempre com aquelas características, com as propriedades dos compostos iônicos. Então, pessoal, os compostos covalentes podem existir nos 3 estados físicos na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Nós podemos aqui, por enquanto, considerar com a temperatura ambiente. Nós temos, por exemplo, o carbono grafite, que é sólido à temperatura ambiente, temos a água, que é líquida à temperatura ambiente, e temos o dióxido de carbono, CO2, que é gasoso na temperatura ambiente. Todos esses compostos são formados por ligações covalentes. No caso aqui dos compostos iônicos, nós tínhamos visto que eles são sólidos na temperatura ambiente. Além disso, os compostos covalentes podem apresentar ponto de fusão e de ebulição variados, enquanto os compostos iônicos apresentam pontos de fusão e de ebulição elevados. Os compostos covalentes apresentam baixa condutividade térmica e elétrica, conduzem mal o calor e a eletricidade, com exceção aqui do carbono grafite, que é um bom condutor de eletricidade. Já os compostos iônicos, eles são maus condutores de calor e são isolantes elétricos no estado sólido, não conduzem eletricidade no estado sólido, mas são bons condutores nos estados líquido e gasoso. Vamos resolver então uma questão que apareceu lá no Mackenzie? A fosfina é um gás autoinflamável formado por fósforo e hidrogênio, produzido na decomposição de matérias orgânicas. Assim, em cemitérios, por vezes, as pessoas se assustam ao se depararem com nuvens desse gás e, se correrem, devido ao deslocamento de ar, têm a impressão de que o fogo as acompanha. Esse fenômeno é conhecido por fogo fátuo. Em relação à fosfina, é incorreto afirmar que. Então ele quer saber, pessoal, aqui a incorreta. Eles deram para nós aqui, eles forneceram os números atômicos do fósforo e do hidrogênio. Eu coloquei aqui apenas as informações mais importantes para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Vamos fazer então a distribuição do fósforo e, é claro, do hidrogênio, para nós sabermos qual é a tendência desses átomos, se é ganhar ou perder elétrons. Fazendo aqui então a distribuição eletrônica, pessoal, nós temos sempre, na primeira camada, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, os 2 elétrons, 1s2, na segunda camada 8, 2s2, 2p6, e na terceira camada nós temos o 3s2, 3p6, 3d10, com 18 elétrons. E aqui já será suficiente para nós fazermos a distribuição para o átomo de fósforo. Então, o átomo de fósforo aqui, representado pela letra P, nós sabemos que ele tem número atômico 15 e, portanto, ele terá 15 prótons e também 15 elétrons. Fazendo aqui a distribuição, nós temos, então, 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, e aqui já temos 2, 4, 10, 12 elétrons. Faltam 3. Então, nós vamos terminar a distribuição aqui no subnível 3p com 3 elétrons, 3p3. E por último, nós sabemos também que o hidrogênio, que tem número atômico igual a 1, tem apenas aqui um único elétron na sua primeira camada. Olhando aqui a camada de valência do fósforo, nós vemos que o fósforo apresenta, olha aqui, 3 mais 2, 5 elétrons na sua última camada, enquanto o hidrogênio, é claro, tem apenas um elétron. Para completar o octeto, o fósforo quer ganhar 3 elétrons, e aí 5 mais 3 ele ficaria com o octeto completo. Já o hidrogênio quer ganhar um elétron para chegar aos 2 elétrons do gás nobre hélio. Na letra A, ele nos diz então que a fosfina tem fórmula molecular pH3. Exatamente, pessoal, nós temos nesse caso 2 átomos que querem ganhar elétrons. O fósforo quer ganhar 3 elétrons e o hidrogênio quer ganhar 1 elétron. Então, nós teremos a ligação do átomo de fósforo com 3 átomos de hidrogênio. Então, está aqui o hidrogênio e aqui mais um hidrogênio. Para montar a fórmula, então, estrutural aqui da fosfina, nós temos que seguir os nossos 5 passos. Em primeiro lugar, temos que somar os elétrons da camada de valência de cada um desses átomos. Então, nós sabemos que no caso do fósforo, o fósforo apresenta 5 elétrons na última camada e vamos somar esses 5 elétrons aqui com 1 elétron do hidrogênio. Mas como nós temos 3 átomos de hidrogênio, nós teremos então 3 vezes 1, que é igual a 3 elétrons. No total, nós teremos aqui 8 elétrons nas camadas de valência, na última camada, desses átomos somados. O segundo passo é colocar uma ligação simples para cada ligante com o átomo central. Pronto! O terceiro passo é completar o octeto dos ligantes, mas nós sabemos que o hidrogênio ele se estabiliza com apenas 2 elétrons, já que ele só tem a primeira camada. Então, o hidrogênio já está com a sua primeira camada completa. Vamos ver então se nós já gastamos os nossos 8 elétrons. Nós temos aqui 2, 4, 6, apenas 6. 8 menos 6 é igual ainda, sobra ainda 2 elétrons para nós colocarmos. Se sobrarem elétrons, nós sabemos que esses elétrons têm que ser colocados aqui no átomo central. Pronto, agora nós temos os 8 elétrons aqui representados. Agora vamos ver se o átomo central está também com o octeto completo. Então o fósforo tem 3 pares de elétrons aqui que estão compartilhados com os hidrogênios, portanto 2, 4, 6 elétrons, mais 2 que nós colocamos aqui após vermos que sobraram elétrons do total das camadas de valência. Então o fósforo tem também 8 elétrons e está com o seu octeto completo. Pronto, está montada aqui a fórmula estrutural da fosfina. Então ele nos diz que na letra A, a fosfina tem fórmula molecular pH3. Isso mesmo, um átomo de fósforo e 3 de hidrogênio. Então a letra A está correta, mas lembre-se, nós estamos procurando a incorreta. A letra B nos diz que a fosfina possui 3 ligações covalentes sigma. Exatamente, pessoal. As ligações simples são sempre ligações sigma. Então nós temos aqui 3 ligações sigma. Perfeito, a letra B também está correta e não é, portanto, o nosso gabarito. Letra C nos diz que o fósforo possui um par de elétrons disponível. Exatamente, nós vimos que nós tivemos que colocar aqui um par de elétrons aqui no átomo central do fósforo que não está em ligação, está, portanto, disponível. Então a letra C também está correta, não é o nosso gabarito. A letra D diz que a fosfina não possui ligação π. Verdade, como nós não temos ligações duplas nem triplas, nós não temos ligações π. Portanto, a letra D também está correta. E por fim, a letra E nos diz que a fosfina tem fórmula estrutural P com tripla ligação com o hidrogênio. Não, pessoal, o hidrogênio nem faz
todas essas ligações aqui. Nós não temos essa fórmula estrutural. A fórmula estrutural é essa que nós montamos aqui embaixo. Portanto, a letra E está incorreta e é o nosso gabarito, letra E. Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre os compostos covalentes, que são aqueles compostos formados pelo compartilhamento de elétrons entre átomos de elementos que querem ganhar elétrons para se estabilizarem. Nós aprendemos então um pouco melhor sobre as características, as propriedades desses compostos e aprendemos também a montar a fórmula estrutural desses compostos. Na próxima aula, nós veremos alguns casos especiais das ligações covalentes. Um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima aula.